Olá, pessoal! Mais um Pod Ipiranga da Nova Gazeta do Ipiranga. Hoje com vocês aqui o nosso jornalzinho impresso, esse jornal que vem a cada 15 dias para vocês aí. Você que é empreendedor, você que é comerciante, quer participar aqui do nosso jornalzinho aqui quinzenal, jornalzinho não, jornalzão, né? Nós estamos aí nesse formato tabloide e a cada 15 dias a gente está aí passando aí no bairro do Ipiranga. Se você quiser colocar o seu anúncio aí, o seu comércio, só entrar em contato com a gente. Lembrando sempre, Pod Ipiranga aí do YouTube, nosso canal, nossas redes sociais, Pod Ipiranga Oficial e Nova Gazeta do Ipiranga, tá? Vamos dar início ao nosso programa de hoje com essa maravilhosa, essa belíssima mulher, Kelly Rica. O nome já é chiquérrimo, assim como você. Boa noite, Kelly, tudo bem com você? Boa noite, Darlan. Boa noite, pessoal, tudo bem? Você não sabe o bullying que eu sofria na escola por conta desse sobrenome do Rica. Ah, eu queria dizer Darlan Rica, ok. O nome artístico, esse é o sobrenome? É verdade. Maravilhoso. Bom, a Kelly, para quem não sabe, né, hoje ela está sendo convidada aqui, a gente já abordou esse tema aqui já no Pod Ipiranga, e eu quis pegar uma pessoa especializada realmente em Hoffman, né? Hoff, harmonização orofacial. E a Kelly hoje tem seu consultório, é uma das CEO aí da grande faculdade que tem aqui da CTA, inclusive o Joey já veio aqui falando um pouco do CTA. E eu quero começar com você, Kelly, desde o início da Kellyzinha, a gente tem meia hora de programa para falar com você aqui hoje, né? E eu quero começar com a Kelly Rica, lá da escola, que estudou, porque você também é conhecida como, você e o seu esposo, o Joey, o casal dentista. Isso. Né? É super bem conhecido, tem as redes sociais. A gente começou como casal dentista, né? Aqui né? em Ipiranga. Tudo começou como? Bom, eu sempre gostei de ir no dentista desde pequena, então eu achava o máximo sentar. Diferente das crianças que odeiam dentista, eu amava ir no dentista. Então eu sempre tive aquele sonho de um dia ser dentista. Mas eu também amava os animais. Então aí eu fiz a prova do vestibular para medicina veterinária e para odonto. Aí o primeiro resultado foi da medicina veterinária. Eu falei, mãe, vou me inscrever. Ela falou assim, você tem certeza? Eu falei, tenho e tudo mais. Eu sempre fui cachorreira, gateira, sempre adorei Dos bicho. animais, né? Na fila para fazer a inscrição da matrícula, eu desisti. Falei, não, mãe, não é isso que eu quero. Meu Deus. E aí eu tinha um sonho de fazer a metodista, que era ali em São Bernardo, né? Eu sou de São Bernardo. E aí fiz metodista, foi lá que eu conheci o Joey, que também fez a odonto na metodista. Só que a gente não namorou na faculdade. Ele era mais velho, eu tinha acabado de entrar na faculdade e tal, e aí a gente tinha muitos amigos em comuns. E aí ele me chamou pra trabalhar, a gente começou a namorar, me chamou pra trabalhar juntos, casamos, montamos nossos consultórios, a gente chegou a ter 13 consultórios. Uau. Era uma loucura, porque não dá conta de E daí o nome casal dentista, então, né? Aí o casal dentista surgiu porque a gente criou uma rede social para mostrar o nosso trabalho. Então a gente começou a trabalhar com odontologia digital, que era uma novidade no Brasil, isso há 8, 9 anos atrás. Então a gente foi um dos 5 primeiros no Brasil a ter esse equipamento que fazia o dente numa única sessão. Então imagina o paciente chegar no consultório com o dente quebrado, a gente fala, não, a gente reabilita hoje em 1 hora. O paciente esperava 1 hora, saía com o dente pronto. Então a gente queria mostrar isso para os colegas, né, para se espelhar e investir na odontologia digital, que hoje não se fala mais em outra coisa a não ser odontologia digital. Sim. Hoje em dia você não precisa fazer um dente num protético, você faz na hora. 8, 9 anos atrás teve uma... Era super novidade. Uma super sacada, né? De entrar nesse nicho de digital, né? E aí veio esse nome Casal Dentista, a gente começou com alguns cursos na área da odontologia e depois a gente começou indo para uma parte estética, porque a odontologia ela migrou do procedimento básico do dentista para a odontologia estética facial, né? Então virou uma especialidade em 2020, se eu não me engano. A resolução saiu para a especialidade de harmonização facial. Então hoje, a maioria dos cirurgiões dentistas são especialistas em HOF, é uma única especialidade nesse conselho. Então, o biomédico não é especialista em HOF, o farmacêutico, o enfermeiro, embora eles possam fazer, mas a especialidade de HOF é exclusiva do dentista. Nem o médico pode, né, dizer que que é especialista em harmonização. A harmonização é oficial da odontologia. E mesmo porque, né, Kelly, eu acho que quem mais entende de cabeça, pescoço, são os dentistas, né? Acho que, não que, lógico, né, os médicos se formam para isso, mas as terminações, os nervos, eu acho que vocês têm uma precisão tão a gente clara, tem né? uma ênfase muito grande na anatomia de cabeça e pescoço durante 1 ano. Porque a gente atua somente aqui. Sim. Então, né, eu não tenho permissão para atuar corporal, por exemplo. Embora eu faça todo o tratamento facial,
Tem aquela paciente que fala assim, ah, mas você não aplica um bioestimulador no bumbum? Eu falo, não posso, sou dentista, né? Então, a área de atuação é daqui, né, desse ocioide até a inserção capilar. E isso é o que vocês podem fazer. Isso. Ah, interessante isso. Essa abordagem do bumbum, não pode, então. Apesar da gente ter tido, né, anatomia do corpo todo na graduação, mas a nossa área de atuação é somente cabeça e pescoço. Existia um tempo atrás, os médicos, eles estavam tentando bloquear vocês, né, de uma maneira que não pudessem executar esses trabalhos de ROF nos pacientes, né? Isso. E isso... Isso foi lá no começo, né? Então, assim, a partir de 2016, 17, começaram os primeiros cursos para os dentistas sobre toxina. A gente não podia expor que era uma toxina estética. A gente falava que fazia o botox terapêutico. Então, a gente aplica toxina nessa região frontal, tem o resultado estético, mas também alivia uma dor tensional. Então, a gente fazia um botox terapêutico estético. E aí, a gente conseguiu a resolução que autoriza o cirurgião dentista a fazer a harmonização facial e hoje é uma especialidade. Então foi assim, uma conquista muito grande para os cirurgiões dentistas. Eu falo que daqui a pouco vai estar em extinção dentista que mexe em dente, Eu né? acho, e assim também, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo, Com né? Eu acho que, certeza. poxa vida, é que nem dentista. Você olha para cada esquina tem um dentista, é uma sala, né? Cada esquina Sim. tem um salão de cabeleireiro. Imagina, a gente não pode também querer tudo para nós, né? Porque, se imagina, se todo mundo só tivesse você como E avaliador, uma carreira complementa a outra, né? eu Uma acho. profissão complementa a outra. Tem coisa que nós não vamos fazer, como uma cirurgia de blefaroplastia. Isso cabe ao médico, ao cirurgião plástico, Um enfim. bucomaxilo, enfim, né? E aí O vai, né? bucomaxilo, que faz cirurgias de reconstrução de uma face, como é que É. ele não pode fazer um procedimento minimamente invasivo com um preenchedor, E outra né? coisa, tanta tecnologia que a gente vê, né, na estética, e não só na estética, por exemplo, bruxismo também, Botox para Botox bruxismo. ajuda, né? Você imagina Sim. que vocês não podem aplicar o Botox, não tem, né? Umas coisas que é evolução, na verdade, E né? isso, né, isso é até legal você falar dessa parte mais terapêutica, É, porque assim, o bruxismo, o único profissional que trata o bruxismo é o dentista, porque não existe, não é só um tratamento com botox, existe todo um acompanhamento da mordida do paciente, de placas miorrelaxantes. Então, por exemplo, se você quer fazer um tratamento de cefaleia tensional, bruxismo, e procura um profissional que não seja dentista, dificilmente ele acerta nesse diagnóstico. Né? Ou muitas vezes ele verdade. não conhece a aplicabilidade nessa região. É a mesma coisa que o paciente perguntar para mim se eu aplico a toxina para incontinência urinária. Né? Existe também essa aplicabilidade em mulheres para incontinência urinária, mas eu, como dentista, não faço. E Cada um outras na sua coisas área, né? também, né? Para sudorese, né? As pessoas que têm Sim, esse problema com a axila, que suam demais, né? Não é vocês, mas por isso que eu falo, né? As pessoas têm que saber a qual é qual, o que é o que, aonde se encaixar, né? Porque o Botox não é só na testa, no olho, né? Tem várias funções hoje em várias dia, né? funções, até para Está sendo rosácea, descoberto cada vez mais a funcionalidade do Botox, né? com certeza. Até em Isso, crianças, né? O uso médico terapêutico em crianças. legal. O Kelly, me fala uma coisa. O que os pacientes devem saber antes de buscar a harmonização facial? Porque eu acho que é muito importante, porque as pessoas às vezes acham que tudo é o Botox, É, né? Ah, minha popularizou. olheira, põe Botox. Não, não se põe Botox em olheira. Então hoje eu trouxe realmente uma pessoa especializada, né? Já passou aqui a doutora Renata, passou a Regina Zangarini, explicaram pra gente. E graças a Deus o programa teve bastante audiência delas, né? E ainda causou algumas dúvidas. Uhum. Então é um assunto que eu sempre vou estar abordando aqui. Saúde, beleza, estética, porque é de assunto populacional das A pessoas, busca né? por estética aumentou absurdamente, né? Absurdamente. Então, acho que quanto mais Hoje, informação, melhor. hoje a Kelly atua nas duas áreas, como dentista também, com dentes, essas coisas, ou só na estética? Não, hoje, assim, há quase 8 anos eu me dedico somente à harmonização facial. Então, eu meio que abandonei minhas outras especialidades. Eu fiz especialização em endodontia, que é tratar canal, Tá? ortodontia, que é a parte de aparelhos, e reabilitação oral, estética dental, lentes de contato. Então, há 8 anos eu só me dedico à harmonização full time. É. E eu E amo, assim. eu imagino, eu vejo em você esse seu sabor, esse gosto, mas também não dá tempo, né, Kelly? Não dá É, tempo de você querer atender tudo, né? Às vezes que nem eu como cabeleireiro, eu faço
Tudo que você imaginar eu faço no cabelo. Tudo, tudo. Desde mega hair, cabelo, reflexo, cor, tudo faço. E aí as pessoas perguntam se eu faço maquiagem também. Que é tudo relacionado ali, né, Aham. na Quer beleza. sair pronta. E eu não faço. Eu faço uma ótima sobrancelha também, mas eu também não faço no salão. Faço só, assim, parente, amigo, né, em Aham. volta da gente. Porque não dá tempo, né? Você imagina eu pegar uma noiva para fazer cabelo e maquiagem, eu não consigo, né? Então eu acho que tem especialista em maquiagem, tem É. especialista no cabelo, e eu acredito que agora com você também, você é especialista agora em ROF e deixou um pouquinho de lado a parte dental, É, né? porque como eu entrei numa área acadêmica, né? Então eu acabei não tendo tempo para conciliar meus pacientes de tratamentos que eu tenho da odontologia para a parte estética. Então eu tive que abrir mão disso. Na época eu Nossa, senti eu bastante. imagino. Hoje, assim, não sinto falta. Não tem, eu falo para minha Porque mãe. você se encontrou, não é? Eu falo pra minha mãe, mãe, escova o dente, porque eu já não tenho motorzinho, não faço mais. Falo brincando, Se né? joga, Mas né? assim, Lógico. porque senão eu não conseguiria me dedicar 100% a essa nova fase, né? Então eu acho que a gente precisa saber o momento de abrir mão para que novos projetos se abram ali, né? Se iniciem também. Então vamos lá. A pergunta que eu fiz foi a Se seguinte. perdemos. Não, é porque o assunto é assim, né? É importante isso, né? Porque É. cada pergunta tem uns detalhes, né, que a gente Uhum. vai. Mas a pergunta é: o que os pacientes devem saber antes de buscar a harmonização facial? O que eles precisam saber antes de tudo? Essa pergunta é boa, Muito. porque o que o paciente quer é rejuvenescer do dia para noite, mas ele não envelheceu da noite para o dia. Então, antes de fazer a harmonização, é muito importante que ele saiba que existe etapas para que a gente consiga trazer um processo de rejuvenescimento de forma natural, onde a gente pode iniciar com a própria toxina botulínica, que eu falo que é um carro-chefe hoje, todo mundo precisa fazer o botox, né, para que alivie as rugas, para que não forme novas rugas, mas é todo um tratamento desde a questão de espessura de pele, reestruturação, reposicionamento, até um tratamento de manchas, né, porque o melasma é uma queixa muito grande. Então eu acho que o paciente ele tem que estar ali esperando uma expectativa do que ele quer tratar primeiro, né? Porque também a gente tem que pontuar o que te incomoda mais. É isso que eu pergunto pro meu paciente. Quando você olha no espelho, o que te chama atenção? Ah, isso aqui, bigode chinês. Fala, então tá, pra gente tratar esse bigode chinês, a gente precisa fazer isso em etapas, né? A gente não precisa transformar o rosto de ninguém da noite pro dia, até porque a harmonização facial, ela criou uma fama de que todo mundo ficava com a cara igual, ou que os Sim, pacientes sim. estavam ficando exagerados, né? E eu não sou desse tipo. Eu sou da harmonização natural, né? De trazer aquela beleza, realçar aquela beleza, mas de uma forma que as pessoas olhem pra você e falem assim: nossa, você tá diferente. Mas te reconhece, Exato, né? Isso que é exato. importante, né? Mas não sabe o que mudou, alguma coisa mudou. Sim, sim. Aquela cara de quem não tem boleto pra pagar, sabe? É ótimo. Mas, Kelly, mas você sabe também que às vezes as pessoas vão no seu consultório, eu acredito que também vai no seu consultório, né? Vai, e as pessoas fazem o procedimento e muitas das vezes o resultado não é imediato, Né? né? Porque o fio, o ácido, ele vai agindo. Como é que é? Exato. Fala pra gente. Porque o Botox O também é a Botox é mesma ali, coisa, o né? Botox 3 a 5 dias começa. Então eu falo que não tem efeito Cinderela, né? O bioestimulador, que eu uso muito Radiesse, que é hidroxiapatita de cálcio, eu trabalho muito com fio de PDO, fui pra Coreia aprender com os coreanos. Tudo que bioestimula colágeno requer um processo inflamatório que a gente vai gerar nesse paciente, Ah, no local. E esse processo inflamatório, ele começa a partir de 21 a 28 dias, que é para a gente estimular o fibroblasto, que é a célula que produz a elastina e o colágeno, para que a gente realmente veja resultado. Então eu falo para o meu paciente, ó, fizemos o bioestimulador hoje. Daqui 30 dias você começa a ver a quem diferença. sofre de ansiedade Tem que vai, tomar vai remédio. fazer tratamento. Ou vai fazer tratamento. Porque tem gente que não quer o resultado na hora, né? Na hora só o ácido hialurônico, né, que é o preenchimento mais convencional, mas dependendo da qualidade da pele, o preenchedor não é o primeiro material de escolha. A gente precisa, eu falo que é muito como adubar o solo. Então, se eu quero plantar ali uma sementinha que cresça, eu preciso ter um solo bem adubado. Então, numa pele que não tem um preparo para aquele ácido, que é um gel e vai pesar, ele vai ceder. E aí, em vez de ficar bom, acaba tendo um derretimento facial. Por isso que é muito importante essa consultoria antes, né, Sim, Kelly? a consulta é Não fundamental. é? Porque a minha prima fez com a fulana vizinha dela, não sei aonde, não sei o que. Eu vou lá, já marco, quer fazer. Eu acho tão precoce isso, né? Eu acho que as pessoas, que nem você está dando uma ótima explicação, né? Como a gente chegar
fazer uma consultoria é super importante, eu acho, né? Porque as pessoas se preocupam muito com o preço. Acho que isso deve acontecer com você Sim, também. sim, Quanto é sim. para pintar o cabelo? Quanto é para fazer o botox? Precificar o valor Exato. do Então, outro, assim, né? a gente não tem um procedimento que cabe a todo mundo. Existe uma individualidade. Você tem uma força muscular, eu tenho outra. Então, a gente precisa realmente ver o paciente, avaliar a expectativa, para que a gente monte um planejamento individualizado, de acordo com o que o paciente quer e pode pagar, né? Então, dependendo do que eu planejei, ele não tem condições de fazer tudo, então vamos lá, vamos entender o que você quer fazer primeiro. Qual que é a Eu sua acho fundamental, necessidade? eu acho fundamental. Eu acho que a pessoa primeiro tem que procurar o profissional, como você aqui está explicando pra gente, explicar, olha, o ácido hialurônico é para isso, o fio de PDO é para aquilo, o Botox é para aquilo lá, então, porque existe uma gama, né? Às vezes só o Botox não é funcional, né? Para você querer, às vezes porque a pessoa quer um resultado Dependendo da harmônico, expectativa. né? Né? E fala pra mim uma coisa, existe um padrão, como eu posso dizer? Olha, simetrias, vamos lá. Uhum. Existe uma simetria? Existe um padrão facial onde a Não. gente se baseia em medidas, mas claro que não é uma regra, Porque né? senão todo mundo vai ficar igual. Exato. Que é o que Então, estava acontecendo, né, o Kelly? as pessoas queriam ficar com o rosto quadrado. Todo mundo é o rosto da Gretchen. A gente fala que é o rosto da Gretchen. Não é? Aí Não é tem que ter muito verdade? dinheiro para botar todos aqueles ml que ela Amor, eu colocou. falo pra você. Tem umas artistas que todas são iguais. Porque passa às vezes no mesmo profissional, né? Então, Inclusive, tem aquela Graciane Barbosa, que ultimamente, esses dias aí eu vi, ela tá retirando, e eu já ouvi Sheila falar, Carvalho. Sheila Carvalho, e tem um monte dessas pessoas, né, que se empolgaram no começo das harmonizações aí faciais, e agora estão retirando. E como é que se retira isso? Porque não existe um prazo para esses procedimentos, tipo assim, eu apliquei o Botox, tem um prazo para o Botox sair do rosto ou não. Uhum. Sim, o Botox em média aí 3 a 4 meses ele começa a perder o efeito, é o momento Tá. de fazer novamente. O ácido hialurônico, ele tem a durabilidade em média de 1 ano, Ah, mas tem algumas regiões que têm uma durabilidade maior. Então, por exemplo, quando a gente fez um preenchedor, não gostou, existe um antídoto que a gente pode injetar, que ele vai degradar esse gel e a gente vai remover esse material. Então, ele parte de uma fase gel para uma fase líquida, e o nosso organismo reabsorve, chamada legal. hialuronidase. Então, a hialuronidase eu falo que todo mundo precisa ter no consultório, porque ela não vai só reverter procedimentos, mas no caso de uma intercorrência, a gente também consegue tratar, né? Então, eu acho que o menos é mais, É. né? Acho que foi a época que a harmonização tinha que ter essas transformações. A gente tem, sim, padrões faciais, assim como existe padrão de corpo, né? A gente fala que tem mulher que tem a cintura fina, o quadril grande, tem mulher que não tem cintura e é mais estreitinha, o rosto também tem o seu formato. Então, eu tenho um formato de um rosto mais oval. Tem aquele formato de rosto mais quadrado, mais redondo. Então, a gente tem algumas A gente entra no visagismo, né? Tudo, né? A Exato. Eu gente tem consigo tudo. afinar um rosto com um preenchedor. Eu consigo deixar um rosto mais masculino fazendo um preenchimento. Eu consigo Tá. deixar um olhar menos cansado com ácido hialurônico. Então a gente faz E essas é engraçado, modificações. né, doutora? Essa onda dessa mulherada querendo ter rosto masculinizado, que é rosto quadrado, né? Acho isso. Né, acho que a mulher tem tão delicada, né? Esse rostinho, né? Os homens procuram. E é elas que querem isso, né? Tem muita procura no seu consultório sobre isso Tem, também? elas Ou também querem. já era um padrão que Não, já tá elas indo ainda embora? querem essa definição do que é contorno, né? O osso da mandíbula bem marcado. Mas o rosto feminino, ele é triangular, então ele é geralmente mais estreito. O do homem, não. Ele é quadrado. Então, quando eu faço um procedimento em homem ou mulher, o que que eu vou padronizar? Formato de rosto e quantidade. Homem usa muito mais Muito mais, né? quantidade do que mulher. E aí a gente consegue deixar feminino, né? Mas ter o contorno facial, que é o que realmente todo mundo quer. A divisão de face e pescoço. Pronto. Eu tenho um amigo que ele é médico, né? Ele faz feminilização masculina. É incrível, ele viaja o mundo Sim. inteiro. Dr. Carlos, aliás, quero mandar um beijão pro Dr. Carlos, que já está convidado para vir aqui já, mas nunca tem tempo, está sempre viajando. Ele é fantástico, mas faz cada processo que deve ser muito difícil, né? Transformar. Eu acho mais difícil você transformar um homem em feminino, né? O rosto masculino em feminino do que feminino em masculino, não é, doutora? É Ou porque não? Ou o é tudo homem tem os igual? traços mais marcados, né? É, Então, né? geralmente o homem já tem o queixo mais largo,
a largura da face, Aí mas tem que depende raspar osso, muito. tem uns processos mais. A ilusão de ótica Né? o preenchimento traz é maravilhoso, assim como a maquiagem. Sim, Quantos sim. homens não se maqueiam e ficam com o rosto feminino só com os truques da maquiagem? Então, a harmonização a gente trabalha muito sombra e luz no rosto também. Legal que você falou de maquiagem, né? Tem um assunto que eu abordar que eu tinha até esquecido de falar sobre isso. Mas, segundo as pesquisas aí, segundo eu não sei nem de onde saiu isso, mas isso é verídico. A partir de janeiro de 2025, vai ser proibido o uso de filtros. Ah, eu fiquei Você sabendo. ficou sabendo? Fiquei sabendo, É, hein? vai ser proibido o uso de filtros, né? Nas fotos, fotografia, no áudio, em vídeo. E isso vai gerar um transtorno psiquiátrico nas pessoas, principalmente nessas atrizes que vivem, porque a gente teve já também aqui especialistas em psicologia, a gente teve esse bate-papo aí, que quando sumir, né, que a partir de janeiro não vai ter mais esses filtros, como é que vai ver essas pessoas? Vão ter que procurar a Kelly, né? Vai ter que fazer Vai ter que harmonização, procurar a Kelly. vai ter que trabalhar muito a mente, porque tem muitas pessoas que sofrem do dimorfismo sexual, né? Sim, Não se sim. enxerga bonita de jeito nenhum. Aliás, E ultimamente é o que muitos é porque terapeutas, existe um padrão de beleza hoje no Instagram, existe uma vida é, nas redes as sociais. pessoas não estão se encontrando, né, Então por que Kelly? que a vida dela é tão melhor que a minha? Por que que a pele dela é melhor que a minha? Então não tem que ter um padrão, cada Kelly, um as é cada pessoas um. chegam com o celular assim, com as próprias fotos dela, com filtro, e falam, eu quero ficar assim. Olha, Como é que é? poucos, porque o meu público, ele é um público que já busca algo mais natural. Então, raramente eu tenho aquele paciente que quer grandes transformações ou que me pede realmente para ficar igual o filtro. Porque é impossível, né? É Não tem impossível, como, só né? inteligência Eu artificial digo que mesmo. hoje os pais, as mães, no caso, né, não estão mais parecendo com seus próprios filhos, né? Por causa dessas transformações que estão sendo feitas, exageradas, claro, né? Ah, e cada vez mais jovens, E né? mais jovens. Moças de 16 anos querendo fazer preenchimento labial. E eu acho que ainda existe um crescimento crânio-facial até 20 anos. A gente tem que esperar um pouquinho para poder fazer procedimento Isso é importante você falar. estético, Fala um né? pouco mais sobre essa questão. Porque eu tenho visto jovens, muito jovens, né, Uhum. querendo colocar peito, querendo colocar boca, apontando, afinando o nariz, levantando sobrancelha e se remodulando, né? Onde não tem idade, como você falou, ainda existe um crescimento craniano na pessoa, Isso. né? Isso é muito importante que você está falando, porque as pessoas precisam entender isso, os pais precisam ouvir isso, e as próprias adolescentes precisam ouvir isso. Então, como dentista, na ortodontia, a gente tem um prazo para fazer tratamento ortodôntico. Tá. E assim como a gente tem esse prazo por conta desse crescimento facial, na harmonização é a mesma coisa. Então, existe um crescimento crânio-facial de até 21 a 25 anos de idade. Então, eu não recomendaria fazer procedimento antes dos 20 anos. Até Ah, porque as cartilagens ainda estão modificando, principalmente quando a gente fala em nariz, né? Que às vezes muito nova também o médico não quer operar e quer ir na harmonização facial. Então, tem coisa que a harmonização facial não faz, que é cirúrgico. Então, eu falo que a gente tem que saber dizer não. Não é o momento. Quando for o momento, você vai operar, vai fazer uma cirurgia, porque a gente precisa respeitar o organismo, essa fase de crescimento do adolescente para a fase adulta, né? Então, eu vejo aí muitas adolescentes buscando esse padrão de beleza, e coisa que, assim, na minha época, não lembro de eu sofrer tanto com não, esse e negócio de padrão, né? desnecessário, né? Acho que as pessoas estão ficando, sei lá, É. psicologicamente muito afetadas com relação à internet. Tem a parte saudável, mas tem a parte que É, está afetando muito os pacientes. Então, como eu gosto de trabalhar muito com essa naturalidade, o que traz os pacientes até o consultório são pacientes que buscam isso. Então, é um público orgânico desse meio que quer realmente mudanças sutis sem grandes transformações. É esse tipo de harmonização que eu gosto de trabalhar. tá certo. E as bocas, hein? Nossa, uma febre tá as bocas agora, né? Muito bacana. E eu acho que acho lindo, eu particularmente acho tão lindo as pessoas, essas mulheres fazer, mas tem pessoas que exageram demais, né? E aí também estão tirando. E para você sempre dá dica, fala, pessoal, às vezes aquela pessoa quer, põe duas ampolas, três ampolas. E como é que é? Você opina, como você próprio falou, as suas clientes são um pouco diferenciadas, mas existe aquelas que vêm no exagero também, não é? Mas E como é que você aborda, que maneira que você aborda isso, eu Kelly? aprendi a dizer não para o Tá, paciente, né? Como profissional, a gente também precisa ter uma boa isso é indicação. importante. Então, eu tenho pacientes que eu faço preenchimento labial a cada 6 meses, porque elas gostam da boca sempre com volume, mas antes disso eu não faço. Eu falo, não, não tá na hora de fazer ainda. Porque elas perguntam, dá para pôr mais um pouquinho? É, Só que de elas pouquinho em gostam, pouquinho, né? eu falo que assim, mucosa
é muito fininha a estrutura, né, da mucosa. Então, a gente não pode ir colocando gel, porque chega uma hora que não tem um limite. Então, existe um risco de intercorrência, existe um risco de compressão vascular, além da estética, né, do que é a beleza dos perfis que a gente avalia muito. Então, não adianta ter uma boca muito projetada e um rosto miúdo. Então, não vai combinar também. Então, a gente precisa ter esse olhar do visagismo, olhar clínico e do que a gente pode ou não pode fazer em limites anatômicos. Eu acho que isso é fundamental. Então, eu tenho uma amiga minha, amigona, que ela nunca tinha feito nada, ela falou assim, eu quero fazer o lábio, mas meu marido não pode saber. Eu falei, pô, como que ele não vai ver que você fez o lábio fica inchado e tal. Fiz. Marido amou. Deu um ano, ela queria fazer de novo. Eu falei, não, mas ainda tem preenchimento aí, não tá na época. Ah, mas eu não posso pôr? Poder, você pode, mas ainda tem produto. A não ser que você queira um lábio maior. Então, o preenchimento labial é uma construção. A gente vai com 1 ml, depois de um mês pode colocar outro ml. E tem um prazo, né? Assim, eu fui lá hoje, gostei. Aí desinchou, na semana que vem eu quero colocar mais. Mínimo aí de 15 a 20 dias. Ah, tem um prazo, 15 a né? 20 dias para fazer um novo preenchedor. Eu falo que o ideal é um mês, né? Mas em 15 dias já estabilizou aquele preenchedor, já é o resultado natural. Mais do que isso não vai mudar. Então aí a gente pode fazer uma Você nova. faz em você mesmo, Kelly? Como é que é? Você Só faz botox. só botox? Você Não, consegue não, eu não fazer? tenho essa destreza em frente ao espelho e eu sou muito medrosa. Você acredite se puder. Gente, essa mulher é linda, viu, A gente gente? faz Parece nos uma outros, Barbie aqui, ó. Tudo de frente uma Barbie, bonequinha. a gente Linda faz aqui. nos outros, mas na hora que chega a nossa vez a mão soa, a gente fica tensa. E você, como profissional, obviamente que você é super exigente, né? Como um profissional que faz em você. Eu tenho uma equipe hoje de É. professores, então, assim, todos os professores da minha equipe fizeram um curso ali no CTA, na faculdade, fizeram um curso comigo, tem a minha filosofia de ensino, de técnica, mas eu tenho aquela professora do coração, que eu falo que eu criei, desde o comecinho, peguei na mão para ela aprender Confia, e eu né? confio nela. É tão importante isso. Nossa, mas a gente falou tanta coisa aqui já hoje, e tem tanta coisa ainda para ser falado, que o nosso tempo meio que já foi tudo Foi embora. rápido. Porém, eu quero falar também a Kelly educadora, né? Porque eu sei que você dá aulas também na própria sua faculdade, Uhum. né? De especialização em ROF, né? Que você acabou de falar, você tem os seus professores que você próprio dá aula, mas tem os alunos que estão se capacitando, as pessoas que já têm essa formação de odontologia, né? Que estão se especializando também, assim como você, na área de ROF, né? E você dá esses cursos também, né? Aliás, a faculdade é especialista, né? A CTA aqui no Ipiranga, uma grande faculdade, a respeito disso. Fala um pouco desses seus cursos, como são efetuados, como é essa questão aí do curso. Lá na faculdade a gente tem os cursos de Tá. pós-graduação nas áreas Pós-graduação, era essa a palavra, pós-graduação, essa a palavra. especialização para dentista, biomédico, farmacêutico, enfermeiro, esteticista, fisioterapeuta. Então, hoje eu sou coordenadora dessas turmas, Tá. são mais de 20 turmas, então eu digo que eu tenho aí pelo menos uns 400 alunos, né, que eu coordeno em pós. E a pós-graduação, ele é para o profissional já formado na sua área, mas que busca esse reconhecimento, né, porque existe uma necessidade de ter o título de especialista para atuar. Sim. O dentista não precisa, mas o farmacêutico, o enfermeiro e o físio, ele precisa do título de especialista em estética avançada para poder atuar. E é um mercado que cresceu muito, né? Eu vejo muitos enfermeiros descontentes com aquela carga de trabalho cansativa, e aí migra para estética. Então, a gente tem esses cursos de pós, uma durabilidade de 18 meses, né? Um curso de extensão, mas cursos livres também, cursos de iniciação que a gente chama, né? Para toxina, que é a parte do botox, parte de harmonização básico, avançado. A gente tem crescido bastante com essa questão do ensino de pós, mas a gente também agora está com a graduação. Então eu falo que daqui a pouco eu estou fazendo minha segunda graduação, agora tem biomedicina na faculdade, a gente tem enfermagem, tem fisioterapeuta e odontologia. Então, às vezes o profissional é biomédico, mas quer poder fazer prescrição que só o dentista faz, acaba fazendo a sua segunda graduação para poder atuar também na ROF cirúrgica, papada, bichectomia. Então, eu falo que uma profissão vai ali acrescentando a outra, né? Então, a gente tem esse programa de segunda graduação, então elimina matéria, uma coisa bem interessante. A gente tem crescido muito nesse ramo e eu vejo muitos profissionais enfrentando aí uma segunda graduação no currículo. Mas isso é muito importante, né? Que nem você estava lá indecisa. Eu tenho um cliente que era enfermeira. Hoje não quer mais saber de enfermagem. Quer dizer, ficou 4, 5 anos lá estudando, né? E agora ela vende seguro, né? Corretora de seguro.
Nossa, mudou totalmente. Amor, se deu super bem, tá super feliz, né? Porque exatamente o que você falou, a área da enfermagem ela é pesada, né? É cansativo, é uma rotina As horas, né? Conviver com aquilo, né? Eu já tentei seguir na área da enfermagem, né? Porque o meu sonho era ser médico e eu já era formado como dentista. Fui fazer técnico de enfermagem, cheguei a fazer técnico de enfermagem, mas não foi pra mim. Quando eu comecei a atuar lá, fazer os estágios nos hospitais, tal. Porque vê de tudo, né? Você tem que ter uma cabeça muito Kelly boa, do uma céu, eu chorava junto dedicação. com o paciente. Morreu um paciente, eu chorava com a família dos pacientes. É. Não dei conta disso, não dei conta. Mas não foi problema de sangue, cortes, coisas não. Isso aí eu levo de boa, normal. Mas o problema mesmo É lidar foi com a dor, né? emocional ali naquele momento, né? Aí eu falei, sabe uma coisa? Vou ficar na área da beleza mesmo, que eu Lidar trago com a autoestima, autoestima, e é maravilhoso. muito bom, as pessoas saem felizes, eu nunca vejo... agradece. É muito gostoso, muito bom mesmo. Kelly, vou deixar você dar suas considerações finais, mas antes disso, eu já vou te emendar uma pergunta, você já vai me responder, já vem com as suas considerações finais, né, pra gente encerrar o nosso bloco aqui, a gente ainda tem o segundo bloco. Kelly, onde fica a mãe? Porque eu sei que você é mãe de 2 garotos, né? Onde fica a mãe, a esposa? Porque você não para, mulher. Gente, olha, para trazer essa mulher aqui, eu tô desde o primeiro dia do programa para trazer essa mulher aqui no programa e foi muito difícil. Agradeço a sua participação aqui no nosso podcast, que é muito importante para o pessoal do Ipiranga. Hoje nós trouxemos bastante informações precisas, né? E aí, como é que fica? A mãe, a esposa. A esposa, acho que tem nem tanto que você vive com o Joey, né? É mais fácil, né? Muito. Olha, eu acho que de todas as minhas funções, o ser mãe é a mais difícil, porque eu me cobro muito. Eu me cobro de estar presente, eu me cobro de ter o final de semana livre. Então, assim, esse foi um final de semana que eu tive congresso no domingo, e é o dia que eu tiro para ficar com as crianças, né? Então, eu me cobro muito em relação a isso. Mas eu acho que eu dou conta desse recado aí, né? Porque a gente tem que se virar em muitas. Eu falo que a gente precisa... A mulher, ela tem esse dom de se multiplicar e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu desacelerei muito a minha vida do que era antes, né? Eu trabalhava todos os sábados, curso até 6 horas da tarde. Hoje eu já não ministro mais curso de sábado. Um ou outro evento que eu tenho de palestra, de congresso. Mas eu dei uma desacelerada boa de uns 5 anos atrás para agora, porque eu tenho um bebê aí de 1 ano e 6 e um maior de 7, né? Então eu desacelerei para poder curtir essa fase que eu falo que é o último bebê. A fábrica fechou agora. Fechou não mesmo? Não tem mais, fechou. Ai, meu Deus. Mas é isso aí. Kelly, poxa, muito obrigado. Eu que agradeço. Com certeza eu chamarei você mais vezes aqui, porque é um assunto, né, que está todo dia se atualizando, Sim. né? E você como uma especialista formada e dá aula, palestra, a gente vai precisar muito que você venha e volte outras vezes para poder falar sobre essa estética. Muito obrigado, viu, Kelly? Eu que agradeço. Quem quiser fazer sua avaliação, pode seguir o nosso Instagram, marca uma avaliação, a gente conversa, toma um cafezinho, bate um papo, perde o medo e fica bonita. E é isso, queria agradecer. Vou passar para vocês aqui tudo direitinho, o arroba dela, tá? E é isso aí, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Segue lá o CTA, Kelly Rica, e vocês vão... E o mais importante é como ela disse, né? Marque uma consulta, tá? Olha, antes de terminar esse bloco aqui, eu quero agradecer aqui ao pessoal dos festejos do bairro do Ipiranga. E olha aqui que bacana. Nós ganhamos uma medalhinha, nosso Pod Ipiranga ganhou aqui a medalhinha do Dr. Laerte e de todas aquelas pessoas que fizeram o bairro do Ipiranga, um festejo do mês de setembro aí, foi maravilhoso, todo mundo participando, e a gente aqui queria mostrar para vocês essa lembrança em ao mérito aqui ao nosso programa. Muito obrigado, viu, Dr. Laerte, e a todos vocês dos festejos do bairro do Ipiranga. É isso aí, a gente vai para um rápido intervalinho e logo mais a gente volta aí, tá? Ó, beijo e até mais. Olá, eu sou a Jéssica, faço parte da equipe comercial aqui da Faculdade CTA. Oi, eu sou o Guilherme, faço parte da equipe de marketing aqui da CTA e hoje eu convido vocês a fazerem um tour com a gente pela faculdade. Vamos lá? Vamos lá? Aqui é a recepção, onde você tem o primeiro contato com a Faculdade CTA e onde as recepcionistas estão prontas para atendê-los da melhor forma possível.
Bom, aqui é uma das nossas clínicas onde nós realizamos os nossos cursos de graduação, pós-graduação, recebemos nossos pacientes modelos para fazer os nossos atendimentos e aqui no nosso laboratório nós temos mais de 50 equipos, todos de última tecnologia, para receber bem vocês. Essa é a nossa nova clínica específica para tratamentos corporais e faciais. Aqui na Faculdade CTA temos uma central de esterilização, onde garantimos mais qualidade e segurança nos nossos atendimentos. A nossa recepção é a porta de entrada para nossos pacientes. Aqui a gente faz todo o agendamento dos nossos procedimentos odontológicos e da parte de estética também. Nessa outra clínica de atendimento corporal e facial, temos um laboratório com altas tecnologias e equipamentos de última geração, garantindo sempre a melhor qualidade no ensino do nosso aluno. A Faculdade CTA vem crescendo cada vez mais. Agora contamos com uma expansão para os alunos da graduação de enfermagem e biomedicina. Temos aqui o nosso hospital simulado, onde os alunos podem colocar em prática tudo aquilo que aprenderam. Contamos também com a nossa sala de simulação, onde os alunos poderão acompanhar de pertinho todos os procedimentos. E no nosso laboratório de informática e metaverso, contamos com tecnologia de primeiro mundo e realidade virtual. Referência em cadáver fresh frozen, a Faculdade CTA oferece laboratórios de anatomia para os alunos aprenderem na prática. Além do hospital simulado, temos 12 clínicas onde os alunos podem aperfeiçoar o seu atendimento. E para maior conforto dos nossos alunos, temos aqui a área de convivência, onde também se localiza a lanchonete. A Faculdade CTA já foi palco de grandes eventos e congressos. Nosso anfiteatro tem capacidade para mais de 300 pessoas. Aqui temos nossa biblioteca virtual, onde os alunos podem estar utilizando as nossas salas individuais para estudo. Para os alunos da graduação de odontologia, temos nosso laboratório de pré-clínica, onde eles podem estar realizando toda a prática em manequins. E para o nosso aluno ter toda a parte teórica do seu curso, oferecemos salas de aula como esta, aqui na Faculdade CTA. E para você que procura um ensino com muita prática e qualidade, vem se diferenciar, vem para o CTA. É isso aí, voltamos aqui com mais um Pod Ipiranga da Nova Gazeta do Ipiranga. E antes de começar esse segundo bloco, que é uma queridíssima que vai falar com a gente aqui, eu quero agradecer também a Amanda Mari, gente. Olha, essa fofa Amanda Mari, olha que bonitinha que ela trouxe pra gente, igual da última. Tá virando rotina agora a Amanda Mari aqui, trazer esses pão de mel aqui, delicioso e muito fofa. Ela colocou o logo aqui do Pod Ipiranga, não sei se vocês estão vendo, dá pra ver aí, né? Amandinha, muito obrigado, amor, você é uma fofa. Esse pão de mel aqui é maravilhoso, gostoso. Eu tô ficando gordinho já de tanto pão de mel que eu tô comendo, viu? Mas é isso aí, muito obrigado, viu, Mandinha? E é isso aí, olha, voltamos aqui no segundo bloco com um papo muito legal. Aqui ao meu lado tá a Tereza Cristina, doutora Tereza Cristina Sartori, né? Ela é advogada civilista e trabalhista. Formada já há 24 anos, né? E o arroba dela a gente vai colocar aqui para vocês. Boa noite, Tereza. Doutora Tereza, querida, linda. Querida, como vai? Tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Prazer é uma honra nossa toda aqui. Essa turma toda aí que acompanha, muito bom, estou muito feliz, muito honrada de estar aqui. E eu também estou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite e falar um pouco mais aí das leis trabalhistas, leis cívicas e leis, né, que são leis, você vai dar um pouco de entendimento aí no que te compete, né, como advogada, né, advogada civilista. E a gente vai falar um pouquinho aí dessa questão de guardas compartilhadas, guardas de criança, enfim. Mas a primeira pergunta que eu quero falar para você, né? Primeiro agradecer a sua presença, claro, né? E tá muito em alta essa questão de guarda compartilhada. O que é uma guarda compartilhada? Porque tem muitas pessoas que se confundem nessa tal guarda compartilhada, né? Hoje o marido, às vezes, ou a mulher, né? Geralmente o marido, né? Querendo fugir de pagar a pensão, acha que com a guarda compartilhada ele acaba que não tendo obrigação com a tal da pensão, né? Com os seus compromissos e afazeres. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai se estender um pouquinho mais para a pensão alimentícia, né? E esses papos. Mas primeiramente fala para mim o que é uma pensão compartilhada, uma guarda compartilhada, doutora? Bom, vamos lá. As pessoas confundem muito. Guarda compartilhada, com guarda alternada, com visita alternada.
Na verdade, a guarda compartilhada já vem um bom tempo, né, desde 2014, que nós tivemos uma lei que entrou em vigor, que começou a tornar como regra, porque antes a regra era a guarda exclusiva e de preferência era da mãe. Normalmente era da mãe, né? Um Aham. caso ou outro, a guarda exclusiva acabava sendo do genitor, do pai. E aí depois nós tivemos um projeto de lei, com a lei em 2014, pelo Código Civil, agora a regra é a guarda compartilhada. E o que significa isso? Guarda compartilhada é o nome. É pai e mãe, ambos genitores, cuidando ao mesmo tempo, tanto na questão da criação e da educação dos seus filhos. Tá. Não importa se a criança mora com o pai ou se a criança mora com a mãe. Independente com quem mora, independente com quem reside, a guarda vai ser compartilhada. É pai e mãe decidindo ao mesmo tempo, em conjunto, numa mesma linha, questão da criação e da educação dos filhos. Tá. Tá? Então, isso não tem nada a ver com a residência, e sim com quem vai cuidar dessa criança. É pai e mãe ao mesmo tempo. Tá. Quando há como posso dizer, uma briga sobre isso, né? Às vezes o pai, ele é muito apegado ao filho, e aí não deu certo, separou lá, teve os seus problemas, o casal, né? E aí separa, né? O pai, como é muito apegado também, como eu falei, ao filho, a mãe também não quer abrir mão, né? Porque geralmente mãe é mãe, né? A gente fala, mas o pai também é pai, né? Tem os pais, né, comprometido ali com seus Sim, filhos, tem né? Com muito. amor, com carinho, né? E aí quando dá essa separação, né? Que dói, dói em ambas as partes, tanto do pai, tanto da mãe, quanto do filho, né? E aí o pai quer levar essa criança, né? Isso é coisa de juiz, essas coisas tal, tal, tal. E falando de guarda, existe hoje a criança que fica uma semana com o pai, uma semana com a mãe? Como é que é isso? Existe? É uma lei? É uma exceção? Uma regra? Como é que é essa guarda compartilhada? Você já explicou o que é a guarda compartilhada, mas, por exemplo, o pai quer ficar com o filho, morando com o filho também. E a mãe, às vezes, não quer abrir mão, né? Sim. Às vezes eu entendo que isso é ruim para a criança, né? Porque às vezes o pai e a mãe não moram no mesmo bairro, mora longe, né? É complicado, porque existe escola, né? E um não quer fazer a função do outro, aquela complicação total. E já emendando essa pergunta, na guarda compartilhada, o pai é obrigado a pagar a pensão ou não? Como é que é esse trâmite aí? Tá. Sim. Bom, emendando no que eu falei, é o seguinte: a guarda compartilhada, ela independe da residência, tá? Se o pai deseja ter a residência do filho, aí ele deseja e a mãe deseja, seria uma residência alternada. Seria um pouco com a mãe e um pouco com o pai. A nossa legislação não recepciona esse tipo de guarda, esse tipo de residência alternada, porque acontece exatamente o que você falou. Ah, Como que fica a questão da escola? De repente o pai mora num bairro, a mãe mora em outro, tem uma rotina escolar, extracurricular, os pais têm as próprias atividades. Então a regra seria o quê? A guarda compartilhada, como eu falei, todos os pais decidirem em comum, em conjunto, a criação, educação, saúde, tudo referente ao filho, mas normalmente a residência ser de um só, ou da mãe ou do pai. Normalmente acontece sendo da mãe, mas já vi também casos que acontece sendo do pai. Eu tenho percebido, Darlan, olha, eu estou formada há 24 anos, eu tá. tenho percebido que nos últimos 10 anos eu tenho visto muito mais pai comprometido do que mãe comprometida. Mas talvez, será porque as mulheres também já saiu daquela rotina? Agora a mulher tem esse empoderamento de poder trabalhar, de ser dona do seu nariz, Sim, eu né? acredito que sim. Eu acho que muito antigamente tinha aquela questão, né, Mulher é dentro de matriarcal. casa. Não, Sim, né? mas eu percebo que também, do mesmo jeito que tinha a questão matriarcal, tinha a questão do pai que não queria saber. Eu separei, então é como se é meu filho enquanto eu tô casado. Depois que eu casei, depois que eu separei, deixa com a mãe. Aham. Eu pago pensão e acabou, né? Eu vejo outra coisa agora. Eu vejo os pais preocupados, comprometidos com escola, com Que educação, com bom. natação. Eu vejo pais que vão no meu escritório e falam, doutora, eu não quero ver meu filho só no final de semana, que normalmente é quinzenal. Eu queria ver mais dias. Eu gostaria de, inclusive, pernoitar com meu filho, mas a mãe não deixa. E por que que a mãe não deixa?
Muitas não deixam porque às vezes ainda tem uma rivalidade, uma rixa em decorrência da separação. Eu acho que, na verdade, quando as mães não deixam, eu penso eu assim, né? Porque eu já vi muito cara, eu lido muito com mulher, né? Diariamente, Sim, né? com Por causa do certeza. cabelo. E você deve escutar muita coisa no salão. Muita, doutora. Doutora do céu. Ali parece um consultório Sim. psicológico. Mas, Sim. enfim. Quando o casal é bem resolvido, né? E se separam, né? E tem filhos. Então, eu vejo um bate-papo, uma conversa entre os dois, né? Mas eu vejo também quando a mãe proíbe, né? A mãe vive proibindo. Não vai, é meu filho não quer saber, ele não paga pensão, põe na cadeia, põe não sei aonde, né? E não existe esse diálogo. Mas aí é porque a mulher também tem interesse no homem ainda, Sim, não é? não é um O que erro. você acha, Isso é um doutora? erro. Não é um erro? Total. Poxa. Os filhos, eles não podem ser objeto de barganha. Os filhos não podem ser moeda de troca. Filho é filho. Não deu certo o casamento, não deu certo enquanto homem e mulher, mas continua sendo pai. Eu sempre digo que os filhos, eles são 100% pai, 100% mãe. E a gente tem que respeitar, né? E então não deu certo, mantenha a relação homem e mulher na questão do filho, da paternidade e da maternidade, mas não pode interferir. Você perguntou a questão da pensão. Como que fica nessa questão de guarda compartilhada? Como que fica a pensão? Quem tem a guarda compartilhada, normalmente paga a pensão aquele que não detém a residência. Então, se a criança está com a mãe, mesmo sendo guarda compartilhada de pai e mãe, quem paga a pensão normalmente é o pai. Mas também isso é um mito. Não é que o pai paga a pensão. Na verdade, a mãe que está com a residência da criança paga também. Porque está morando com ela, vive na mesma casa, então ela paga água, ela paga luz, ela paga telefone, ela leva para a escola, ela deixa de ter tempo, às vezes, para trabalhar, para ir levar a criança em algum curso extracurricular. Então a mãe também paga a pensão. Doutora, mas aí já pegando nesse gancho mesmo. Aí o pai, ele paga a pensão. Estipulou o juiz, né, com o advogado, estipulou que ele tem que pagar X, tal, tal, tal. Vamos lá. Mas se ele tem a guarda compartilhada, no caso que nós estamos falando aí de uma guarda compartilhada, ele também não tem os mesmos direitos, a mãe também não tem os mesmos direitos, e aí o pai paga, o pai paga escola, porque a gente vê geralmente, né? O pai paga escola, o pai paga peru escolar, Sim. o pai paga, já tem o convênio, põe o filho lá na empresa, né? Aí o pai dá um dinheirinho para comprar as coisas da escola, ou roupa, tal, tal, tal. E a mulher ainda tem mulher que ainda exige mais, né? Acha que quer mais. E como que é essa relação? Às vezes, por exemplo, o pai é rico, Sim. tá? Tem o seu dinheiro, o pai é ricão, né? Existe um valor estipulado ou existe alguma coisa relacionada porque ele é rico? Não. Como é que é essa Nós temos um conversa? equilíbrio, né? Nós temos, na verdade, as pessoas falam muito em binômio, necessidade e possibilidade. Eu prefiro usar um outro termo. Eu prefiro usar trinômio. Necessidade, possibilidade e adequação. Não é porque o pai é rico, milionário, que, claro, quem pode mais, paga mais. Mas não é porque o pai é rico, milionário, que de repente ele tem que dar uma pensão estrondosa. Tudo vai depender da necessidade do menor. Né? Eu tenho casos lá no escritório que às vezes chega a mãe e fala assim, olha, meu ex-marido é muito rico, ele ganha não sei quanto, mais de 100 mil por mês, então eu quero 40 mil reais de pensão. Eu pego e falo assim, escuta, mas qual é a necessidade da criança? Porque necessidade a gente acha, é fácil, é escola, é educação, é alimentos, é passeio, são atividades, dependendo até do poder aquisitivo e do nível social, né, da família. Mas não adianta você querer chegar para o pai e falar, olha, porque você ganha muito bem, eu quero 40 mil de pensão. Nós temos que ter um equilíbrio. E o equilíbrio é isso que eu falei, a necessidade, possibilidade e adequação. É de acordo com o que o menor precisa, de acordo com a possibilidade que o pai pode e a adequação daquilo que ele pode para aquilo que ele precisa. Né? Então, não é porque o pai, de repente, é muito rico que ele é obrigado a pagar uma pensão super valorosa porque ele é rico. Se a criança, de repente, não tem aquela necessidade, não tem necessidade de pagar uma pensão tão alta. Né? Ele vai pagar aquilo que é devido, que é a educação, os alimentos. A gente fala em alimentos, as pessoas ouvem muito assim, o pai paga alimentos. Alimentos não é a comida que a gente fala, alimentos é o gênero. Porque o alimentos ele engloba tudo, ele engloba moradia, ele engloba educação, saúde, esporte, dentista, tratamento terapêutico, que hoje em dia é o que a gente mais vê
infelizmente, são as crianças tendo muitos problemas, crianças muito jovens já estão Principalmente tendo... pelas separações, né? Sim, Né? sim. E assim, e a maioria das vezes as separações são traumáticas e as crianças acabam se sentindo culpadas por essa separação. E elas acabam levando isso no decorrer depois, né, da maturidade delas. A gente vai formando a personalidade dos filhos. Então isso a gente vê muita coisa, que as crianças cada dia que passa, saindo um pouco do nosso foco, eles estão precisando de um acompanhamento terapêutico, psiquiátrico, e que muitas vezes os pais não enxergam, porque estão muito focados ainda no problema deles quando eles eram casados. E quando, na verdade, deixou de ser marido e mulher, mas continua sendo pai e mãe. E Verdade. precisa cuidar, né? Então, a questão dos alimentos é isso. Você perguntou se nós temos, por exemplo, um termo, ou um teto, ou um piso. A nossa legislação não tem nada previsto que precisa pagar tanto de pensão. A praxe seria até 30% dos rendimentos líquidos daquele que paga. Então, seu pai, que é o pagante, que o pai que é o alimentante, seria até 30% dos rendimentos líquidos dele. Então, ele trabalha numa empresa... Mas isso aí é uma lei? Esses 30% é exigido? Porque às vezes a pessoa ganha 5 milhões, a pessoa ganha. Vamos lá, um rico aí, você ganha 5 milhões por mês, ou 1 milhão por mês. Ele tem que dar 30% pro filho, porque é assim... Eu acho muito, sabe, desnecessário, né? Aí chega a ser Se a o pessoa quê? quiser dar, ela dá com amor, com carinho, né? É meu filho, né? Eu mesmo se me separar do meu companheiro e perder a guarda do meu filho, logicamente que eu vou dar tudo que eu posso dar para ele Sim. e muito mais. Mas, poxa, às vezes a mulherada também tá pisando na bola também, Sim. né? Na verdade, não tem uma, como eu te disse, não tem uma lei, não tem nada que fixe, que é obrigatório 30%. A praxe no nosso poder judiciário seria até 30%. Tá. Por que até 30%? Porque às vezes ele é pai de um outro filho de um outro casamento. E quer viver uma outra vida, outra história, precisa, né, ter Ou essas... ele casou novamente e também tem os filhos da mulher. E outra coisa, esse teto, eles estipulam para efeito de fixar, ter um parâmetro, né? Mas foi o que eu falei, voltando à questão do binômio, do trinômio necessidade, possibilidade e adequação. O pai pode pagar 30%? Beleza, pode. Mas 30% é o quê? Seriam 100 mil reais de pensão? 50 mil reais? Aquela criança precisa de 100 mil reais? Precisa de 50 mil? Não. Porque às vezes não é nem a criança que precisa, Pois né, é, doutora? pois é. A própria mãe, né? Então é uma questão de equilíbrio, tem que ter um equilíbrio. Nem tanto, nem tão pouco e nem muito. Porque senão acaba acontecendo. E outra coisa, a responsabilidade dos alimentos não é só do pai, também da mãe, Sim. né? A mãe Responsabilidades são dos dois, né? Que Sim, colocou no mundo, exatamente, né? porque tem a guarda compartilhada. E aí a gente vai numa outra vertente, doutora. Parou de pagar. Ficou desempregado o pai, tá lá todo ralado, não tá ganhando dinheiro, e aí a mulher fica enchendo o saco do cara, porque é o que acontece geralmente, né? Porque também a mulher também precisa, né? Ela tem um padrão ali, né? Tá seguindo um padrão ali, né? Ela conta com aquele dinheiro também para cuidar do filho também, claro que sim. Mas aí o rapaz, o homem lá, o pai, perdeu o emprego. Ele perde direito à visita também. Como é que é esse lance? Por ele não ter pago a pensão, ele não pode pegar o filho dele naquela 15 dias, naquela semana que ele tem que pegar. O que a lei fala, abrange sobre isso? Sim. Ela pode, não vou levar meu filho porque você não pagou pensão e tal, e como é que é isso? Na Porque verdade, a gente sabe que vai hoje, ver, né, o que mais prende hoje, né, é a falta de pagamento de Sim, pensão. sim. Né? Mas a pessoa às vezes está desempregada. Se ficou desempregada, a pessoa vai presa porque está desempregada? Como é que é esse lance, doutora? Como é que é? Fala para mim. Você falou bem. A única coisa que a gente vê que tem prisão civil é a falta de pagamento de pensão alimentícia. E prende mesmo. Pode demorar um pouco. Agora não tem demorado muito, nossos processos são todos digitais, ocorre muito rápido, andam muito rápido, né? Mas não pagou, tem prisão. E os juízes têm sido linha dura, estão pesando mesmo na questão da falta de pagamento. Não tem nada a ver. Pensão não tem nada a ver com guarda, pensão não tem nada a ver com visita, tá? O pai tem direito à guarda, o pai tem direito à visita. Ah, mas ele não tá pagando a pensão, sabe, doutora? Então essa semana eu não vou deixar ele ir. Não tem nada a ver. O certo seria, tanto pelo dever obrigacional, legal, quanto moral, seria que o pai pagasse a pensão. Mas não tá pagando pensão, não é por causa disso que a mãe vai impedir o convívio entre pai e filho. Né? Não pode ser, como eu falei, a criança não pode ser moeda de troca, né? Se o pai não está pagando a pensão, está estipulado, a mãe tem que entrar com uma ação que chama cumprimento de sentença.
pega a sentença no qual ficou determinado o pagamento da pensão e executa. O pai tem 3 dias para pagar sob pena de prisão. É assim que funciona. Tá. E aí eu falo pra você, o indivíduo perdeu o emprego, Sim. né? E hoje em dia não é Difícil. não é difícil, né? É. Do jeito que a gente anda vendo desemprego aí e tal. E aí ele tá um mês desempregado, segundo mês está desempregado, não consegue se adequar dentro da plataforma de trabalho. E aí? E aí? Sim. Aí geralmente eles moram com a mãe, vai morar lá com os pais, né? E como é que fica isso, doutora? Ele pode ser preso mesmo desempregado? Tudo depende do que ficou estipulado na sentença. Se a sentença ficou fixado que o pai ia pagar X% de pensão enquanto empregado e X% enquanto desempregado, é porque já estava estipulado. Ah, isso já existe? Já Já? Um existe, acordo lá? já Ah, quando existe. empregado tem que pagar, aí a pessoa vai tirar dinheiro da onde, doutora? Mas é que tá, a criança também não pode ser prejudicada. A mãe, se for o caso, tem que ajudar um pouco mais. É uma questão, foi o que eu falei, do equilíbrio, da necessidade, possibilidade e adequação. Mas olha, eu já cansei de ver, eu atuei muitos anos, agora não atuo mais, mas eu atuei muitos anos pela Defensoria Pública. Eu, além da advocacia particular, eu também prestava esse serviço público, né? E eu atendia os meus clientes, tudo, e o que eu mais via era questão de alimentos e questão de falta de pagamento. E eu via a cliente chegar, doutora, tem que prender, ele tá desempregado, e ia pra audiência, o juiz falava assim: tá desempregado? Tô, não tenho como pagar. Ele falou: então você vai fazer o seguinte, você vai dar um jeito. No final de semana, você sabe ler? Sei. Você sabe escrever? Sabe. Sei. Você é doente? Não, não sou doente. Então no final de semana, você vai catar latinha. Eu já vi juíza falar isso. Você vai catar Meu Deus latinha, do céu. porque você tem um filho para sustentar. Só que muitas vezes, Darlan, tem aquele caso que realmente o pai sofreu um problema ou foi mandado embora. A gente viu muito na pandemia essa questão. Muitas empresas Sim, fecharam, comércios fecharam. E eu, doutora, só não te cortando, e eu não tô aqui defendendo os homens, não, viu? Não. Tô defendendo, é que tem tanta pergunta e sempre é relacionado a isso, né? Sim. Acho que o homem tem que pagar a pensão, sim, ele tem a obrigação de fazer isso, sim, né? Porque saiu, né? Deixou a criança, geralmente deixam a criança com a mãe, né? Sim. Tal. Acho que é obrigação deles mesmo, correr atrás de ajudar o filho, de pagar. Eu sou super favorável a isso. Porque às vezes eu tô fazendo umas perguntas aqui, parece que eu tô defendendo. Não, porque tem que pagar. Tá desempregado. Eu acho que também tem que se virar, correr atrás, e Sim. é isso aí. Não, eu acho que do mesmo jeito que a gente não tá querendo prejudicar o homem, a gente É também que não tem tá. muita mulher sem vergonha Tem, também. tem, sim. Né? Aproveitadora, sem vergonha também tem. Na né? verdade, a gente não quer nem prejudicar o homem, nem superproteger a mulher. Então, eu acho que tem que ter aí uma divisão. Por isso que a gente fala, a pensão, o pai paga, mas a mãe também paga. Se você for pensar, Sim, tá com a sim. criança o dia Não, inteiro, educação, e leva pra escola, é. e busca, às vezes não pode estar numa E reunião. priva a pode- mãe de muitas coisas, o Sim, filho, né? O pai sim. tá livre lá fazendo o que quer, vai pra boate, vai dançar final de semana, e aí final de semana que a mãe não tá lá, a mãe tá junto, tá doente, a mãe tá junto, Exatamente. é a mãe que vai, né? Exatamente. Eu acho. Embora foi o que eu tenha falado para você, cada dia que passa eu tenho percebido os pais muito comprometidos, pais que pegam de final de semana e ainda estão dando assistência durante a semana. Então essa questão de não pagar a pensão não pode impedir esse pai de ver e ter o convívio com o filho. A mãe entre com a medida judicial devida, mas não pode impedir de ver. O contrário também se aplica. Não é porque o pai paga muita pensão que também ele tem o direito de ver a criança de maneira desmedida. Se o pai e a mãe têm uma regra ali, que a pensão é quinzenal, precisa ser respeitada. Não é porque ele dá muito que ele vai falar, então eu quero ver meu filho todo dia. O ideal, Darlan, vou ser bem sincero, o ideal seria, a gente tem, na verdade, as regras porque tem os descumprimentos. O ideal seria que não precisasse ter Acordo, né? um acordo. Nada de Então, assim, o justiça. pai e a mãe se dão bem? Posso ver meu filho hoje? Pode. Eu também sou, olha, eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, eu sou divorciada. E assim, eu também tenho um regramento com meu ex-marido, tudo. Mas ele quer ver meu filho durante a semana, minha filha? Ok, não tem problema. Pode ver, pode pegar. Não prejudicando a rotina escolar das crianças, o estudo, nem a minha atividade escolar, minha atividade diária, nem a atividade dele. Eu acho que deveria ser assim. Mas infelizmente, o ser humano é muito complicado, as pessoas brigam e separação judicial, divórcio, ocasiona atrito e conflito entre pai e mãe. E aí acaba prejudicando a Geralmente criança. é mais quando o filho é adolescente, né? Que existe um acordo, né? Os acordos são mais. Eu acho que são mais frequentes quando os filhos são adolescentes, né? Porque já têm Sim. opiniões próprias, né? Eu acho que, né? A questão também, doutora, numa separação, o filho quer ficar com o pai.
E qual o momento que a criança tem essa decisão? Qual é o momento que, Ótimo. né? Porque a gente percebe muito, né? Às vezes a mãe tá ali, mas o pai também tá presente, né? Dentro de casa, do casal, né? E o pai é mais presente com o filho. Tem Sim. muito isso também que a gente vê. Sim. E aí, num processo de separação, geralmente a gente fala, né? O filho fica sempre com a mãe. Mas no caso, se o filho quiser ficar com o pai? Não tem problema nenhum. Foi o que eu falei, de uns 10 anos para cá, ou mais, isso está sendo muito Tá, mas valorizado. isso não tem problema nenhum. Tá, mas existe uma lei sobre isso? Não. Mas, por exemplo, a Ah. mãe não vai querer, a mãe não quer. Não, não vai, eu não vou abrir mão do meu filho, mas o filho quer ficar com o pai. Como é que faz? Como é que é feito isso? Como Vai que é pro CEP? avaliado, como é Isso, valorado isso, né? Isso. Foi o que você falou, quando a criança é muito pequena, normalmente a guarda, a visita, a residência acaba sendo da mãe. Porque a criança é muito pequena, ela exige um cuidado maior, ainda mais às vezes se é a menina, né? Precisa estar diretamente com a mãe na formação. Mas se a criança é um pouco maior e ela pode decidir, ela resolve decidir, o juiz ele dá uma oitiva, mas não para crianças menores que 7 anos. Ah, então tem uma. Mas é isso que eu tô te falando, né? Porque nem sempre aquilo que a criança deseja é aquilo que é melhor para ela. Às vezes a criança quer morar com o pai, mas o pai tem uma rotina que ele não está em casa. A criança vai ficar com quem? Mas e se a mãe tiver essa mesma rotina? Ok, Né? Porque aí a gente está falando, né, de de privilégios, tá? No caso, tá me falando que a mãe tem essa rotina de, né, ela como mulher, super entendo, né? Mas tem pais hoje também, como você falou, que os pais são muito presentes. Tem pai, hoje tem mãe que trabalha e o pai fica dentro de casa. sim, Cuidando inverter dos os papéis. filhos. Eu tenho visto muito. Né? Eu tenho visto Tem as mulheres mulheres que para trabalhar e que o pai ganham fica em mais casa. do que o marido dentro de casa, Sim, né? sim. Então as coisas tudo se mudaram, Tudo, né? tudo. E aí o cara faz questão de ter o filho. Como é que faz, doutora? Sim, aí Vai normalmente. uma briga, vai Sim, pro, aí vira pro justiça? litigioso, litigioso. Se a mãe tem que dar uma justificativa se ela não quer permitir que a criança resida com o pai. Ai, deve ser muito complicado, Sim, hein, porque aí, isso, hein? aí o que que acontece, Darlan? Os processos se arrastam, porque a criança tem que passar por um estudo social, os pais passam por um estudo social do fórum, psicólogo do fórum, Nossa, uma confusão os, danada. os assistentes sociais vão na residência, aí vai para a parte que é a parte mais chata que eu digo. Quando os dois pais estão disputando a residência e a guarda do filho e não explicam por que um pode mais do que o outro, o juiz vai ter que avaliar. E aí vai para o juízo de valoração. O que seria isso? Quem tem melhor condição? Não é só a condição financeira. Quem pode dar mais assistência no sentido do cuidado, do olhar? Quem vai estar mais presente com aquela criança? E aí precisa de um estudo técnico. A gente fala de um estudo multidisciplinar. Aí precisamos do assistente social, da Aí psicóloga. já vem uma briga desnecessária, né, doutora? Sim, e a criança é Porque- submetida ao estudo social no fórum. A criança é ouvida. No nosso judiciário, crianças menores de 7 anos, normalmente elas não são ouvidas, porque elas ainda não estão com a personalidade totalmente formada. Mas a partir que você virar adolescente, 12 anos, já a questão da criança ser ouvida é muito importante. Tem juízes que, de maneira isolada, escuta sim a criança. E quando não escuta diretamente, ele pede para o assistente social fazer uma anamnese para ver o que aquela criança quer e por que ela quer. Porque a criança, às vezes, ela quer ficar com o pai porque ela acha que o pai vai dar mais. Tem isso também. Ou quer ficar com a mãe porque a mãe é mais legal, mas não significa isso. O que vai importar para uma criança ficar com o pai ou a mãe? É quem tem melhores condições para cuidar dessa Sim. criança, tanto financeira, quanto social, quanto de educação, de aprendizagem. É isso que vai ser levado em consideração. Poxa vida, tanta coisa, né? É. E você vê, a gente tá abordando aqui num tema assim tão Quantas coisas nós chucro, né? tiramos daí? Chucro, né? Tipo, uma coisinha dessa. Porque hoje tem guarda compartilhada até de animal, né? Não, e o que eu tenho lá no escritório? Nossa, mas quantos casos? E brigam, e dá briga. É. E nós temos a Eu sentença tenho que uma ficou cliente que ela fixada. tem uma guarda compartilhada de um cachorro, que ela se separou, não teve filho, mas ela separou e o marido queria o cachorro, porque foi ele que comprou, mas ela que cuidou, e é uma briga danada, e aí o Sim. cara tem que dar dinheiro, porque tem que comprar a ração, tem que comprar, pagar o veterinário. É uma loucura. É uma Sim, sim, loucura. sim. Tanto é que isso está na legislação já, né? É. Antes não existia. E nós temos, sim, casos que eles brigam por causa dos animais e o juiz vai lá e decide. Infelizmente, foi o que eu falei, se as pessoas pudessem resolver as coisas de maneira amigável, seria melhor. Muito. E aí, não tendo a questão da composição, precisa ir para a via judicial.
E aí é o juiz, um terceiro que tem que resolver. Falar, olha, já que vocês não se entendem, eu decido. Vocês têm 2 animais? Ou você fica com um, outro fica com outro. Ou você fica com ele, porque você tem mais condições de cuidar, mas deixa a outra pessoa ver todo final de semana. Precisa ter um equilíbrio ali. E a criança não tem culpa, né, doutora? Às Não, vezes da a criança não tem briga, culpa, né? né? Às vezes a criança quer ver o pai, a mãe não deixa, a gente vê muito caso, ou vice-versa, quer ver a mãe e o pai não deixa, né? E aí fica nesse conflito, e é Sim. ruim para o adolescente, é ruim para a criança, né? Sim, com E é certeza. muito ruim, né? São Agora, consequências que vão postergando até a fase adulta. e aí vai ficar sempre precisando de tratamento, né? Uma coisa que nem você falou, tinha que ser tudo muito bem amigável, né? Porque o amor é uma coisa só, né? O amor pelo filho, é uma coisa, a gente vê tantos casais que se separam, se dão super bens, né? Sim, sim, Depois é se tão casam legal de isso. novo, né? E aí Sim. se tem essa relação Às vezes tem entre os outros pais, filhos de tem outros outras filhos, relações, sim, né? sim. E tem esse. Não precisa conviver diariamente, né? Mesmo porque, né? Porque, né? Cada um separou porque Sim. quis, né? Mas tem essa questão da separação e essa briga, essas coisas. Esse conflito é muito ruim, né? E Às sempre vezes a o pessoa. dinheiro envolvido, viu, Sempre o dinheiro Darlan? envolvido. Esse é o problema. Isso tem que ficar separado. Guarda, visita, não tem nada a ver com pensão. O pai está obrigado a pagar, ele tem que pagar. Você falou assim, mas está desempregado. Não ficou fixado na pensão em caso de desemprego? Ele tem que entrar com uma medida judicial, que é a revisional de alimentos. Se lá estava determinado, por exemplo, que ele teria que pagar 2 salários mínimos de pensão, e não tem nada documentado de que em caso de desemprego ele tenha que pagar meio salário mínimo. Ele não tem como. Enquanto ele não entrar com a ação revisional de alimentos, ele está obrigado aos 2 salários mínimos de pensão. Doutora, eu sei que o nosso tempo já está Sim, acabando, sim. né? Passa muito rápido. E antes de você dar suas considerações finais, já falando nessa questão de guarda, eu vou chamar muito mais você aqui dentro do nosso programa Nossa, também, todo prazer. porque a gente tem Uma série. milhares de temas aí abordados, né? Eu quis trazer esse tema hoje aqui, porque é um tema em ascensão, né? A gente vê muitos casos aí de Sim. separação, né? E, aliás, a mulherada hoje em dia estão casando muito cedo, né? Estão se envolvendo muito rápido e acontece tendo filho muito rápido e acontece esse tipo de coisa. Uma questão ainda nessa questão de pagamento. Eu ouvi falar, né, recentemente, que se o pai não tem o dinheiro, os avós têm que pagar. Sim. Aí, se não tem os avós, o tio tem que pagar. Como que é isso aí, doutora? São chamados os alimentos avoengos, que a gente fala. Que é quando o pai ou a mãe não tem condições de pagar, você pode acionar os avós, paternos ou maternos. Isso acontece sim. Sacanagem isso, Só hein, que não doutora? é automático. Ah. Então você primeiro aciona o pai. Se ficar comprovado realmente que esse pai não tem condição financeira, está desempregado, não tem nem como se recolocar no mercado, porque às vezes é uma questão de se recolocar, é só um período, e aí ficou comprovado por alguma razão que ele não vai conseguir cumprir com o pagamento daquela pensão, a criança não pode ficar desassistida. E aí normalmente a mãe entra com a ação contra os avós paternos, ou vice-versa. Quando o pai às vezes está com a guarda e a guarda e a residência do filho, ele entra com uma pensão contra os avós maternos. Louco, hein? Já pensou, irmão? Você tem filho aí seu filho apronta uma lá, cai tudo pra nós. É louco, né? E é lei, já é uma lei Sim, isso, né, doutora? Sim, porque o que o menor não pode é ficar desassistido. Por isso que eu já vi casos que o juiz fala, não está desempregado? Ok, vamos dar um tempo aqui para você se restabelecer, vamos reduzir o valor da sua pensão, mas você tem tanto tempo para se restabelecer. Ou você vai trabalhar de autônomo, ou você vai fazer qualquer coisa, mas não pode deixar de pagar. E para a mulher também se aplica, porque do jeito que a gente está falando, parece que só o pai tem obrigação. Não, sim. Não, a mulher É também que é mais se comum, aplica. né? A gente tá falando aqui porque é mais comum, mas Porque a mulher também, né? normalmente a residência fica com a mãe. E aí quem acaba tendo a obrigação alimentar é o pai. Isso não interferindo na guarda, isso Sim. na questão de residência, né? Mas mesmo em caso de desemprego, não tem esta. Tá desempregado, não tem nada Vai estipulado. procurar emprego, minha Vai amiga. procurar emprego, porque senão a mulher entra com a ação e ele vai preso. E os pais não têm culpa disso, os avô, tem que pagar isso, eu acho cada uma, né? Mas E olha, o que a gente infelizmente. viu muito, eu sei que o nosso tempo é curto só para emendar aqui, que tem mães que já entram diretamente com ação contra os avós, porque os avós têm maior poder aquisitivo do que o pai. Aí não é possível, não é devido. O juiz ele já extingue esse processo. Por que entrou diretamente contra os avós e não entrou contra o pai? Ah, não, porque o avô ganha mais. Não. O que eu tinha falado? O trinômio, necessidade, possibilidade e adequação. Aquele pai vai ser condenado a pagar um valor de pensão que seja compatível com aquilo que ele ganha e com aquilo que a criança precisa. Aí se ele não puder, aí você entra contra os avós. Não pode ser direto.
Ah, Você não pode importante. eleger. Quem tem mais vai pagar mais. É, Então, porque às vezes o menino é pé rapado, mas os pais são ricos, então né? não vou entrar contra, mas o pai é aquele, a mãe é aquela. E aí, se ele não puder e ficar comprovado que não pode mesmo, aí não tem como. Aí vai contra os avós. Tá certo, então. Doutora Tereza, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Foi Adorei. de extrema importância pra gente saber esses detalhes aí. Então, rapaziada, aí fica esperta, viu? As mamães também, vamos ser mais maneira, vamos tentar o diálogo, né? Porque eu acho que o diálogo Tudo. é pra tudo, né, A doutora? conciliação, a mediação é o melhor remédio Tá. para não chegar no litigioso. Alguém precisou da doutora Tereza? Arroba? Tereza CS _. Vamos passar aqui pra vocês aí tudo direitinho. É isso aí, então. Muito obrigado. Muito obrigada, mais eu uma que vez. agradeço e É estou à aqui- disposição. Sempre, sempre, sempre vai estar. É isso aí. Esse foi mais um Pod Piranga da Nova Gazeta do Ipiranga, com muitas informações para você. Hoje a gente falou de beleza, a gente falou de direitos aqui. E semana que vem tem um papo super especial. Vocês vão ficar de olho. Eu não vou falar nada aqui, vou dar um spoiler de nada, porque vamos ter um entrevistado muito louco, muito da hora. E é isso aí. Uma ótima semana para vocês. Fique com Deus e até a próxima.